Bom, vocês devem ter acompanhado esse domingo, 26 de maio, foi um dia de manifestações em todo o país, em mais de 150 cidades, a favor do governo de Jair Bolsonaro. Houve essas manifestações, a gente fez um programa na sexta-feira, né, buscando entender o que elas poderiam significar, e hoje a gente fala justamente do impacto delas. Então eu já começo conversando com Kelly Cadanos de Brasília, para saber a avaliação dela. Kelly, bom dia. O que você achou? Quem que sai ganhando e quem que pode sair perdendo depois das manifestações deste domingo? Bom dia, Jasper. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente pelas redes sociais aqui no Café da República. Bom, eu acompanhei as manifestações ontem ao longo de todo o dia, desde de manhãzinho até o final da tarde. E o que chamou muita atenção é que realmente essas manifestações elas conseguiram se descolar um pouco daquele chamamento inicial, né? Em que tinha ali um tom muito bélico, né? Um tom de fechamento do Congresso, um tom radical de fechamento do Supremo, de impeachment de ministros. Então, acho que isso acabou, eles conseguiram superar um pouco essa situação, né? Acho que isso é importante a gente levar em consideração, a gente perceber que as pessoas tiveram um tom menos agressivo, né? Claro que tiveram algumas questões pontuais, a gente ali reclamando do Centrão, algumas pessoas com bonecos infláveis do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, enfim. Houve essas situações também no meio das manifestações, mas elas foram muito menores do que se previu, muito menores do que era esperado. Então, as grandes vencedores aí ganhando com essas manifestações são os ministros do governo, né? Principalmente o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, e o ministro da Justiça e da Segurança, Sérgio Moro. Acho que os dois saíram vencedores dessas manifestações. O ministro Sérgio Moro manifestou no Twitter no final da tarde de ontem, classificando as manifestações como uma da democracia. Enfim. Eles tiveram ali os seus pacotes, as suas propostas muito definidas pela população. Eu acho que, nesse sentido, Paulo Guedes sai ainda mais vencendo, né? Porque o ministro Sérgio Moro, a gente sabe que já é uma figura que é muito querida pela população, é uma figura que é vista como um ministro importante desse governo, e o Paulo Guedes defende uma bandeira que é a da Previdência, principalmente, que existe ali toda uma falha ali na comunicação, o programa de comunicação é uma medida que não é tão popular quanto o pacote anticrime do Sérgio Moro, mas ele acabou ganhando muito apoio em relação a essa reforma que ele está propondo. Acho que ele saiu também dessas manifestações. Acho que isso é um recado muito claro, né? Também, tanto para o Congresso quanto para o governo, né? Tanto para o governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu não vi essas manifestações, ou vi, mas em locais muito pontuais, questões muito específicas, essas defesas de fechamento de Congresso, Supremo, e bandeiras mais ideológicas do governo. Isso foi muito pouco defendido. Um ou outro, bastante apoiando, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que é o guru ideológico do governo federal, mas isso foi mais pontual, né? Acho que a bandeira todo levantada pelos nesse domingo foi de reforma da Previdência, do pacote de crime do ministro Sérgio Moro, da reforma administrativa promovida pelo governo lá em janeiro, que agora vai ser votado no Senado, Nacional. Então, acho que essas foram as pautas que foram levantadas pela população, mais do que questões ideológicas, mais do que propostas mais radicais por parte do governo. Acho que esse tem um recado interessante de se entender das ruas. A reforma da Previdência, ela conta com apoio também do Congresso. A gente viu ali algumas vindas, alguns atrasos na tramitação, por conta da participação pouco efetiva do governo em promover essa discussão no parlamento, uma atrapalhada ali do governo em relação a essa pauta do Congresso, mas então, acho que fica dessa manifestação é esse recado. A população quer reformas, que é a reforma da Previdência, o parlamento, em princípio, está de acordo com essa pauta, o Rodrigo Maia, apesar de ter sido alvo dessas manifestações, né, a gente viu vários infláveis do presidente da Câmara em algumas manifestações, mas apesar deles ter sido
ter sido também alvo dessas manifestações, ele é um articulador em prol dessa reforma, da reforma tributária, reformas que precisam ser levadas à frente. Eu acho que esse é o grande saldo da manifestação. Quem mais ganhando não é nem o governo federal como todo. Eu acho que são principalmente esses dois ministros, os principais ministros, que é o ministro Sérgio Moro, da Justiça Pública, e o ministro... Bom, a gente estava acompanhando o Kelly Cadans, pequeno problema com o som, a gente vai tentar resolver, mas concluindo, né, até resumindo um pouco o que a Kelly falou, André, ela viu ali saindo como principais ganhadores dessas manifestações, mais do que o presidente Jair Bolsonaro em si, os ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes. Você acha que é por aí mesmo? Eles saíram com suas pautas fortalecidas? Tem bastante a ver com o que ele falou, e a gente tem que lembrar qual foi o processo de convocação das manifestações, né? Que ele falou lá no começo, que vinha até com um tom mais radical, mais belicoso em relação ao Congresso e ao STF, isso foi perdendo força. As manifestações, a convocação passou por um limbo, até que no final da semana passada ela engrenou fortemente, muito em função do Congresso ter votado a MP da reestruturação do governo e ter retirado o COAF do guarda-chuva do Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, e mantido no Ministério da Economia. Isso aí pegou bastante mal. Se a gente for lembrar as manifestações lá contra Dilma, a favor do impeachment e tal, elas tinham muito esse senso lavajatista, né, de apoio ao Sérgio Moro e à Operação Lava Jato. Me parece que as manifestações de domingo, elas recuperaram muito disso. Acho que se for para colocar gente que foi para a rua, porque as pessoas saíram de casa, foi muito para defender o governo, as medidas do governo que são contrárias à corrupção e defender essencialmente a figura do Sérgio Moro. O que ele falou também, houve uma parcela muito grande que defendeu o Paulo Guedes e a reforma da Previdência. Isso aí já é um fator novo, e isso já é um fator pós-governo. E as bandeiras mais ligadas ao governo, cortes na educação, a questão mais ideológica, a questão Olavo de Carvalho versus militares, isso aí ficou sim num segundo plano. A gente teve em Curitiba um episódio mais claro disso, que na Universidade Federal do Paraná havia uma bandeira lá contra os cortes na educação que foi retirada, gerou um certo tumulto. Aí você vê um caso mais específico de uma ação mais ideológica a favor desse núcleo mais ideológico do governo. Mas quem saiu fortalecido, quem demonstrou força foi realmente o núcleo de segurança pública e o núcleo econômico. E aí a gente tem um outro fator, né, Fernando? Na sexta-feira da semana passada houve um pequeno embate ali do Paulo Guedes. Paulo Guedes concedeu uma entrevista à Veja em que ele falou que se for aprovada uma reforminha, né, se a reforma da Previdência for muito desidratada, ele sai do governo, pede o boné e simplesmente vai embora. A gente vê, até que ele já falou em outros programas aqui, o Moro num problema de relação muito forte com o Congresso. A cara amarrada dele em alguns eventos com o Bolsonaro talvez tivesse algo a ver com o descontentamento dele com as ações do governo. Isso também pegaria. Se o governo perde, por exemplo, Paulo Guedes e Moro, a gente vê que perde muito apoio da rua também. Aí o Bolsonaro perde esse núcleo dele, que demonstrou força outra vez. As manifestações não foram desprezíveis, não foram algo assim como as manifestações pelo impeachment, não tiveram aquele impacto, nem tanta gente na rua, mas são manifestações significativas. Mas significativas principalmente por causa do Sérgio Moro e uma fração em função do Paulo Guedes também. Aliás, eu tenho dados aqui, André, sobre algumas pessoas que participaram das manifestações. Tem um grupo lá da USP chamado de Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas para Acesso à Informação. Esse grupo é da USP, ele entrevistou 436 pessoas que lá em São Paulo participaram das manifestações em favor do governo. E o principal motivo citado para que as pessoas participassem, né, a principal razão que elas deram para participar foi a defesa das reformas propostas pelo governo Bolsonaro. 75% desses entrevistados, dessas 436 pessoas entrevistadas, disseram que estavam lá para apoiar as reformas. Esses dados eles foram divulgados pelo jornal Valor Econômico. Eles mostram também que o apoio à Operação Lava Jato moveu 8% dos manifestantes e o repúdio à atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal foi a razão para que 6% desses manifestantes fossem às ruas. E a contrariedade com o centrão do Congresso levou outros 6% às ruas. Então a gente tem 6%, digamos assim, foram lá principalmente para protestar contra o centrão, 6% contra ministros do STF, 8% em favor do Lava Jato e 75% em favor das reformas. É um dado muito curioso
E a gente até está preparando um texto aqui na Gazeta, só uma curiosidade, né? Porque não se tem registro, pelo menos na história recente, de brasileiros indo às ruas para pedir uma reforma da Previdência. Isso é incomum, isso é inédito. É claro, né, André? É o bolsonarista raiz, principalmente, que foi às ruas. Não é o grosso da população que foi lá pedir reforma da Previdência. Mas mesmo o bolsonarista raiz, digamos assim, a reforma da Previdência não estava na pauta das pessoas que elegeram o Jair Bolsonaro no ano passado. Não estava na própria campanha dele. Ele não falava de reforma da Previdência. Você abria o documento lá com as propostas do Bolsonaro, tinha uma ligeira menção à capitalização, que aliás é um dos pontos que tem tudo para cair na reforma. O que deve se sustentar na reforma é a reforma no sistema atual e não tanto esse novo regime. Então isso é bem curioso, né? Essa quantidade de pessoas. Claro, é uma pesquisa com 400 pessoas, mas se você for ver que pesquisas de opinião pública são feitas com 2.000 pessoas em todo o país, você ouvir pouco mais de 400 pessoas que foram ali apenas em São Paulo, é uma estatística significativa, né? E aí 3/4 delas dizendo que foram lá em apoio às reformas. Como eu falei, para medir o que levou as pessoas a saírem de casa e, como você falou, as reformas. Qual é o ideário sobre reformas que existe hoje? A reforma da Previdência, por um lado, e o pacote anticrime do Moro, de outro. Apesar das pessoas falarem sobre Lava Jato, né, Fernando, o pacote anticrime é um desdobramento de ensinamentos que o próprio Moro teve ao longo da Operação Lava Jato. Ou seja, é uma defesa da Lava Jato e em combate à corrupção. Como eu falei, talvez as manifestações tenham mostrado uma dependência do governo em relação às bandeiras que não são essencialmente do bolsonarismo raiz, mas que são bandeiras do Sérgio Moro por um lado e do Paulo Guedes de outro. O governo segue muito dependente desses dois núcleos e eles deveriam, a meu ver, ser mais fortalecidos dentro do governo e ser defendidos também com mais ênfase pelo governo, pelo próprio Bolsonaro. A minha impressão é de que os manifestantes de ontem estão mais convencidos da necessidade de certas reformas do que o próprio presidente Bolsonaro. Essa é a impressão que fica, que eles fizeram uma defesa mais enfática do que o próprio Bolsonaro vinha fazendo da reforma, pelo menos até pouco tempo atrás. Eu tenho a impressão de que essas pessoas se convenceram de que sem a reforma, a nossa economia, que já está meio à deriva, tem tudo para naufragar. E naufragando a economia, o capitão do navio naufraga junto. Né? É engraçado, eles foram para a rua para pressionar o Congresso, coisa que o Bolsonaro mesmo não fez nesses dois pontos, né? As pressões que ele faz ao Congresso são mais relativas, por exemplo, ao decreto das armas, né? Essa negociação por mudanças depois da apresentação do segundo decreto, que é o decreto de porte de armas, né? Ele sofreu uma série de modificações na semana passada, em fruto aí de embates com o Congresso também, né? Já para evitar que o Congresso derrube na totalidade o decreto das armas. Mas é uma situação bem delicada. Se a gente for avaliar, parece que esse eixo do bolsonarismo foi às ruas para chamar o Congresso à responsabilidade no lugar do governo. Se o governo tivesse feito isso desde o começo, né, desde que tomou o poder lá no dia 1º de janeiro, talvez a manifestação não tivesse sido necessária. Se o Bolsonaro, por exemplo, como disse Paulo Guedes revelou aí na entrevista à Veja que ele propôs ao Bolsonaro que se aproveitasse a reforma da Previdência do Temer, que já estava em tramitação, poderia ter sido votada pela legislatura passada e limparia o caminho. O Bolsonaro podia ter uma outra agenda, como reforma tributária, as mudanças microeconômicas ali do Ministério da Economia para fazer com que a economia deslanchasse, né? Podia entrar já com o caminho limpo. Ele preferiu não fazer isso. Já se passaram quase 6 meses nesses debates, né? Então, esse é o tempo, digamos assim, que o Bolsonaro perdeu ao não aceitar essa sugestão para aprovar uma reforma que, em essência, vai ser muito parecida com a proposta pelo... Se a gente for ver o que vai cair, né? Como você falou, a questão da capitalização, que deve ficar pelo caminho, vai ficar idêntico ao que já tinha sido... Já estava na boca para ser votado, né? Pela Câmara no final do ano passado. Evitaria até um desgaste para ele, né? Seria mais fácil para ele conduzir outros assuntos, talvez uma agenda até mais positiva do que a reforma da Previdência. O fato é que talvez, tentando buscar um olhar bem positivo a respeito das manifestações, talvez elas tenham sido uma oportunidade de se zerar o jogo, né? Essas são as agendas que as ruas colocam a favor do governo, ou seja, que nós vamos apoiar a partir de agora. E as agendas são as agendas as mudanças econômicas, né, a reforma da Previdência, e depois mais uma série de mudanças ali para estímulo da economia, e 2, o pacote anticrime. Parece bem razoável, se for por aí, né? Mas o governo vai ter que colocar o time em campo para fazer aprovar os dois projetos. Por enquanto, a reforma da Previdência está caminhando, mas muito mais em função da boa vontade de um dos principais alvos, né, das manifestações, foi o Rodrigo Maia, do que pelo próprio governo Bolsonaro.
E do outro lado, o pacote anticrime vem sendo barrado por essas mesmas pessoas, né? Rodrigo Maia não faz a mínima questão de que o pacote anticrime do Moro vá para frente.